Chocolate. Quem que gosta de chocolate aí? Quem não gosta de chocolate? Porra, você não gosta de chocolate? Então nós temos um ET assistindo a aula aqui. Temos um ET aqui na aula. Então vamos lá, chocolate. O chocolate escuro contém muitos componentes biologicamente ativos, como catequinas, procianidinas, teobromina do cacau. Entretanto, possui açúcar e gordura saturada e, portanto, não recomendado no câncer. Né? Paciente com câncer não vai comer chocolate. O chocolate ao leite, pior ainda, pois além do leite tem açúcar refinado. Né? Os chocolates escuros, 70%, 80%, são saudáveis, né? São saudáveis. São saudáveis. Mas não no paciente com câncer. Não no paciente com câncer. Mel. E vivo mel, né? Vivo mel. Olha, eu já falei para vocês hoje isso. Em placa de cultura de célula neoplásica de câncer de mama, o MCF7 estrógeno positivo ou negativo, a adição de açúcar acelera a proliferação mitótica. A adição de mel impede a mitose. E no PubMed, encontramos 320 referências colocando mel e câncer em setembro de 2016. Eu fiz agora essa aula, né? Olha, fadiga relacionada ao câncer acontece em 60% a 96% dos pacientes sob radioterapia ou quimioterapia e afetam severamente a qualidade de vida. Um trabalho randomizado duplo cego, bonito, 52 pacientes, mostrou que 5 ml de mel processado e geleia real junto, 2 vezes ao dia, 5 ml de mel 2 vezes ao dia, aliviam a fadiga de modo significante. E tais pacientes apresentavam hemograma e capacidade pulmonar semelhantes, tá? Quer dizer, o grupo foi randomizado, tudo era igual. A única diferença é que esse aqui tomou mel e o outro não tomou mel. A geleia real, pessoal, é muito cara. É difícil você falar, olha, me dá a geleia real. O jeito que vende a geleia real e ser geleia real, né? Ela é um mel resinoso secretado pelas abelhas, usado na nutrição das larvas e da abelha rainha. É rico em um monte de coisas boas, enzima, antibiótico, e não contém vitaminas A, E, D e K. Não contém. E possui uma atividade anti-inflamatória, antioxidante, imunomoduladora e antitumoral. Tá? É excelente. A nossa geleia real vai tudo para o Japão. O Japão compra toda a nossa geleia real. O extrato de própolis brasileiro, fui pegar um trabalho brasileiro, inibe de modo significante as HDACs, as histona-desacetilases. Então, elas acetilam a zona CPG e acordam agente supressor de tumor. É um tratamento epigenético. Olha, própolis. Dar própolis para alguém é fazer um tratamento epigenético. Você está acetilando genes, você está acordando genes silenciados pelo tumor. O extrato de própolis diminui significantemente a viabilidade de células do tumor cerebral, parando o ciclo celular nessa fase M aqui. Agora, cuidado. A teofilina, a aminofilina, as metilxantinas em geral, a teobromina é ativador da histona desacetilase. Então, a teofilina, a aminofilina, a teobromina acetila genes, silencia genes. Não se pode usar no paciente com câncer, tá? E aí inibe, é claro, o efeito do própolis, como inibe o efeito do ácido valproico, como inibe o efeito do ácido butírico. Extrato etanólico de própolis vermelho do Brasil provoca apoptose em células MCF7 do câncer de mama humano, provocando estresse do retículo endoplasmático. Os produtos derivados do mel induzem apoptose in vitro em várias linhagens.
câncer renal, pulmonar, fígado, próstata, bexiga e leucemias neoplasia linfóide. E são importantes no câncer de mama e da próstata. E você pode usar o mel como adoçante, né? Em vez de pôr açúcar, usa o mel. Ah, na nossa banana com aveia, coloca mel. Mel. Não é? Os verdes você não achou nada? Do Verde. Do mel? Mel? Fala. Não Não vi própolis verde, não vi. Vou procurar. Vou procurar o própolis verde. Vou procurar. Agora, qual o própolis a comprar? Qual o própolis a indicar a comprar? Qual tipo de Japão? Eles vêm do Japão para nós. Eles vêm do Japão para nós. Infelizmente, vêm do Japão. É difícil. Olha, comprar própolis no Brasil é difícil. Porque todo o própolis nosso vai, geleia real, vai para o Japão. Eles vão lá no produtor e compram tudo. Não. Dá mel para paciente com câncer? Mel, tudo bem. Mel. E aí? Tudo bem. E a glicosezinha para ele? Como? E a glicose? Não tem tanto problema, viu? Porque essa glicose, olha só, eu vou te falar de novo. Ó. Em placa de cultura de células, ó, o açúcar é combustível da célula neoplásica. Glicose é anaeróbica, direto, mitose. Agora, se você puser mel, diminui a proliferação. Então, o mel, além do açúcar que tem, ele tem outras substâncias que protegem o organismo dos efeitos proliferativos do açúcar que ele tem. Então, você pode usar. Não vai usar 10 colheres de mel por dia, uma colher de sopa de mel, por máximo, né? O mel tem mais frutose. Tem bastante açúcar no mel, tem frutose. Mas ele tem outras substâncias que nos protegem, tá? Tanto é que, olha só, quanta coisa eu falei do mel aqui, olha. Ele diminui a fadiga, né? Em trabalho randomizado. Ele é antiproliferativo, né? Ele é apoptótico. Várias. E os produtos derivados do mel, olha, induzem apoptose em vários tipos de câncer. Viva o mel, vamos usar mel. Antioxidantes da dieta versus suplementos antioxidantes. Quais vocês acham que vai funcionar? Essa é uma nova etapa aqui do nosso tratamento, da nossa abordagem. O que é melhor? Antioxidantes da dieta ou suplemento de antioxidantes? Da dieta, né? Da dieta. É da dieta, não é mesmo? Então, olha, foram usados 1.499 casos de câncer de próstata e 1.112 controles da população da Suécia para um estudo de case control, onde dosou-se no sangue a capacidade antioxidante total. Olha, dosou no sangue. Nessa população aí da Suécia, o café compreende 62% da ingestão de antioxidantes da dieta. O chá, 2%. Os berries, 4%. O chocolate, 2%. A batata cozida, 2%. Na população em geral, 19% tomavam regularmente multivitamínicos. E 13% tomavam vitamina C também regularmente. Para a ingestão de suplementos antioxidantes, encontrou-se associação positiva com o câncer prostático total, avançado, localizado, de alto grau e de baixo grau, comparando usuários com não usuários. Quer dizer, quem tomava suplementos antioxidantes, o câncer de próstata era mais frequente de um modo geral, o avançado era mais frequente, o localizado era mais frequente, o de alto grau era mais frequente, o de baixo grau era mais frequente. Qualquer tipo de câncer de próstata era mais frequente em quem tomava antioxidantes. É claro, né, pessoal? Se você provoca uma redução no organismo com excesso de antioxidantes, ambiente redutor é ambiente proliferativo. Ambiente redutor é carcinocinético. Não é carcinogênico, não. É carcinocinético. E um ambiente oxidante, de curta duração, é carcinostático. Agora, de longa duração, um tratamento oxidante é carcinogênico.
que lesa DNA. Né? Tudo bem aí? Repito ou não? Vamos repetir? Excesso de antioxidantes. Então o organismo vai ficar redutor. Ambiente redutor é proliferativo. Agora, antioxidantes em baixas doses, aí protege. Baixas doses. E o melhor jeito de pegar antioxidantes em baixas doses é da alimentação. Não com suplemento. Porque na suplemento sempre vai ser alta dose. Então, antioxidante em excesso, ambiente redutor, proliferação. Carcinocinético. Antioxidantes, que nós estamos falando. Agora, oxidante. Oxidante a curto prazo é carcinostático. A longo prazo é carcinogênico. Né? É o que a quimioterapia faz. Ela é oxidante, a quimioterapia. E a longo prazo, ela provoca tumores, outros tumores. Infelizmente, eu tenho um paciente assim, um câncer de próstata. Bom, vamos lá. Ó, ingestão de suplementos antioxidantes, encontrou-se associação positiva, olha, positiva. Então, você ingerir suplemento antioxidante, aumenta o risco de câncer, seja qual for ele. Leve, médio ou avançado. Tá? Aqui estão os vários riscos, tá? Os vários riscos. Não vamos ler isso daqui, né? Alta ingestão de café. O que é isso? Igual ou mais do que 6 xícaras ao dia. Se associou com possível redução do risco de câncer fatal e redução significante do risco de câncer de alto grau do prostático, que eu estou falando, hein? Do prostático. Alta ingestão de chocolate se associou com risco total, avançado, localizado e baixo grau. Então, chocolate, câncer de próstata, não. Café, sim. A ingestão de antioxidantes de todos os alimentos e das frutas e vegetais, separadamente, não se associaram com aumento do risco de câncer de próstata. Entretanto, a ingestão de suplementos antioxidantes aumenta o risco de câncer de próstata e aumenta a gravidade desse câncer de próstata. Porque o excesso de antioxidantes faz ambiente redutor. E ambiente redutor é proliferativo. Conclusão: a ingestão de antioxidantes da dieta não aumenta o risco de câncer de próstata. Agora, os suplementos antioxidantes provocam um drástico e robusto aumento do risco e gravidade do câncer de próstata. Por isso que a nossa Associação de Medicina Biomolecular tem aqueles 10 mandamentos, né? Aqueles 10 orientações, onde a ingestão de antioxidantes está em 10º lugar. Né? Nós temos que passar por várias fases, né? Várias fases, 9 fases para chegar no final e dar ou não antioxidantes em doses adequadas e por curto espaço de tempo. Curto período de tempo. Curto espaço é bom. Curto período de tempo. Olha, o mate. O mate é poderoso antioxidante. E existe forte associação entre a alta ingestão do mate dos gaúchos, morno, mas não muito quente, com a baixa incidência de câncer de mama. Tá? Comparou 572 pacientes portadoras de câncer de mama com 889 controles, com questionário alimentar. Paciência. O mais alto consumo de mate, comparado com o mais baixo, se correlacionou de modo robusto com a diminuição do risco de câncer de mama. Importante, de modo independente da ingestão de cenoura, de vitamina C, de vitamina E, de flavonoides e de glutationa reduzida, tá? Ó, 2016, esse ano. Então, mate, Ilex paraguariensis, é o chimarrão. O chimarrão, o Ilex.
Carotenoides e retinol são marcadores da ingestão de frutas e vegetais e possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Meta-análise, 18 estudos prospectivos, incluindo 3.600 casos. Olha que lindo. Foram dosados no sangue a concentração de carotenoides, alfa-caroteno, beta-caroteno, carotenoides total e o retinol. Somente incluiu-se as pessoas que não estavam ingerindo suplementos. Verificou-se que a concentração sanguínea de carotenoides e retinol, carotenoides e retinol, então, a ingestão de carotenoides, a concentração sanguínea de carotenoides e retinol, quanto maior essa ingestão, menor era o risco de câncer pulmonar e menor era o risco de mortalidade por câncer pulmonar. O risco relativo foi de 0,66. Nossa máquina calculadora, 34%. O risco relativo caiu 34%. Para o alfa-caroteno, 16% para o beta-caroteno, 34% para os carotenoides, 19% para o retinol. Tá vendo? Coisa bonita, né? Bem feita, trabalho caprichado, né? Senta aqui com a gente. Pessoas com maiores concentrações de carotenoides total e retinol apresentaram um risco relativo de 19% e 34% menores para o câncer de pulmão, quando comparado com as demais que tinham baixa concentração de carotenoide e retinol. Quer dizer, havia uma associação quantitativa, tipo dose e resposta. Na análise por sexo, as conclusões somente foram válidas para homens. Os carotenoides mais protetores foram o beta-caroteno, o licopeno e esse nome complicado aqui, beta-criptoxantina. Conclusão. Altas concentrações de vários carotenoides e retinol obtidos da alimentação estão associadas com menor risco de câncer de pulmão. Devemos atentar ao fato que as concentrações de carotenoides e retinol simplesmente são marcadores da alta ingestão de frutas e vegetais. Frutas e vegetais, além dos carotenoides e do retinol, possuem muitos elementos químicos carcinostáticos, os quais podem muito bem diminuir o risco de câncer pulmonar. Tá? Não vamos falar só que foi o carotenoide e o retinol. Você está comendo fruta, legumes, fitoquímicos até desconhecidos nossos, né? Muito bom. Agora, 2 trabalhos famosos, a TBC e Caretti, esses trabalhos me deram muito trabalho no Conselho Federal de Medicina. Tem um japonês lá do Rio Grande do Sul, que ele fala que ele fala que ele é geriatra, mas o geriatra é o pai dele. O pai dele é um geriatra. Ele fala que é geriatra. Ele falava, olha, tá aí, antioxidantes, um perigo, não se deve usar, imagina, que isso, nunca usar, não usem jamais, porque aumenta o risco de câncer. Esse trabalho é um assassinato bioquímico. Então, esses estudos aqui mostraram o aumento do risco de câncer de pulmão com alta dose de beta-caroteno e de retinol. E entre fumantes. Pô, fumante tem todos aqueles 4.200 agentes químicos, a maioria deles carcinogênicos, né? Então tá aqui, ó. Esse aumento do risco está relacionado à atividade pró-oxidante das altas doses do beta-caroteno e retinol. Mas vai explicar isso para os conselheiros. Não, olha, isso aí, a dose é que está errada. Não, já falou que está errado com dose, sem dose. Foi difícil, não foi fácil, pessoal. Regulamentar essa medicina no Brasil não foi fácil, não foi fácil. Olha, nesse trabalho aqui, famosíssimo, né? O suplemento era 5 a 10 vezes maior que a ingestão da dieta. Olha, 5 a 10 vezes maior. E todo mundo sabe que o excesso de antioxidante funciona como oxidante ou então como redutor, né? Ou funciona como oxidante ou funciona como redutor em excesso. Para aqueles que conhecem um pouco de bioquímica, o desenho dos 2 trabalhos já anunciava o desenlace, o maior risco de câncer de pulmão.
Foi uma desumanidade fazer um trabalho desse, para não dizer um crime. Porque não é possível um sujeito fazer um trabalho desse, dando excesso de antioxidantes para uma pessoa fumante. Quer dizer, isso é provocar. Isso aqui é modelo experimental de câncer de pulmão. É modelo experimental de câncer de pulmão. Isso é um absurdo. E fizeram isso, pessoal, fizeram isso. Isso foi usado para dizer que a nossa medicina não funciona. Foi duro convencer o contrário, muito duro. Bom, olha que bonito. Passamos agora para tipos de câncer e dieta. Nós vamos falar sobre tipos de câncer e dieta. Eu vou ver se eu vou ser um pouquinho mais rápido, tá? Porque eu quero mostrar os casos clínicos onde se empregou esse tipo de abordagem e o que aconteceu com esses casos clínicos, né? Então vamos lá. Tipos de câncer e dieta. Câncer de cérebro. Eu vou ter que falar, não tem jeito. Ó, 129 casos de tumor cerebral confirmados por histologia, 73 gliomas, 56 meningiomas. E comparou-se com controle sem o câncer. Analisou-se a ingestão de 57 tipos de alimentos e concluiu-se que o consumo de vegetais frescos, especialmente a couve chinesa. Couve chinesa. Quem que é chinês aqui? Couve chinesa e o alho, para o quartil mais alto comparado com o quartil mais baixo. O consumo de frutas, peixe fresco e frango foram inversamente relacionados com o risco de contrair tumor cerebral. Quer dizer, maior ingestão de couve chinesa, alho, frutas, peixe fresco, frango, bem passado esse frango, diminui o risco de contrair tumor cerebral. Foi observado que a ingestão de vitamina E e cálcio da dieta possui um efeito protetor. Olha aí. O risco de tumor cerebral aumenta com o consumo de vegetais salgados e peixe salgado. Não se encontrou associação do tumor cerebral com a ingestão de álcool. Viva! Viva, né? Tá bom, doutora? Câncer de mama. Atividade física. Vários estudos mostraram que atividade física diminui o risco de câncer de mama. Leite de vaca. O leite de vaca aumenta o risco da pessoa ter câncer de mama, porque ele é carcinocinético, né? Então, o leite de vaca é rico em estrógenos, proliferativo, em IGF-1, proliferativo, em cálcio, proliferativo. A caseína do leite. A caseína do leite aumenta cadeia ramificada de aminoácidos. Ativa emitor. Emitor é uma poderosa via de sinalização proliferativa. Whey protein, né? Mesma coisa, pior ainda, né? Queijo, manteiga e hambúrguer. Ó, em período de 12 anos, análise de 335 mil mulheres, em 12 anos, 330 mulheres, 10 mil apresentaram câncer de mama. Aí foram ver o que acontecia com elas. Esse câncer de mama era positivo para estrógeno e progesterona. ER positivo, duplo positivo. As mulheres que consumiam maior quantidade de gorduras saturadas, queijo, manteiga, hambúrguer, tiveram 28% maior risco de apresentar câncer, quando comparados com aquelas que ingeriram menores quantidades desses alimentos. Infelizmente, o autor colocou queijo e hambúrguer junto com a manteiga. Infelizmente. Porque nós vimos aqui que a manteiga, ela tem os lipídios, a esfingomielina é antineoplásica, é carcinostática. Mas, fala em gordura saturada, coloca a manteiga junto. Então a manteiga aqui entra com o Pilates no credo, tá, pessoal? Queijo, manteiga e hambúrguer. Tá, já falamos. Margarina. Margarina é um lixo atômico, né? Então, vamos em frente. Fibra. Fibra. 3 estudos meta-análise analisaram dose-resposta de conteúdo de fibra. Mostrou queda de 32% no risco de câncer de mama para cada 10 gramas de fibra ingerido por dia. Viva a aveia, né, pessoal?
Outro estudo. 90 mil participantes demonstrou que as mulheres que consumiam dieta com maior teor de fibras, no início da idade adulta, apresentavam um risco de 10 a 20% menor de câncer de mama na idade tardia. E muito importante, a redução do risco era dose dependente, era quantitativa. Cada 10 gramas adicionais diários de fibra diminui o risco de mama em 13%. O que é risco de fibra aqui nesse trabalho? Cereais integrais, frutas e vegetais. Tudo aquilo que tem na feira, pessoal. Alta ingestão de fibras na adolescência protege contra o câncer de mama na fase adulta. Olha que coisa bonita. Soja. Ingestão de 13 gramas ao dia de proteína da soja diminui o risco de câncer de mama. O consumo de soja em populações asiáticas diminui em 30% o risco de câncer de mama, comparando o maior consumo com o menor consumo. E nós já vimos que a soja não só diminui o risco de câncer de mama, como também diminui a mortalidade nas pacientes com câncer de mama, diagnosticada, e diminui a recidiva de câncer de mama. Puxa vida! Viva a soja, mas não a soja fermentada. Não! Não para o miso, tão gostoso o miso, né? O misoshiro, né? Não para o miso, não para o shoyu, não para o tempê, não para o natto, não para o tamara. Tofu pode. Tofu que não é... Tofu, sim. É coagulado. É a soja coagulada, perfeito. Que pena, miso, né? Misoshiro é tão gostoso, né? Com vongole, né? Bem temperadinho, né? Mas paciência. Fitoestrógenos. Bom, fitoestrógeno é a genisteína. A genisteína é uma maravilha que a natureza nos deu. A incidência de câncer de mama é baixa nas mulheres asiáticas, residentes do Japão, China, Filipinas, comparadas com as mulheres americanas. Quando as mulheres asiáticas migram para os Estados Unidos, vocês já sabem isso aqui. A incidência equivale após 2 ou 3 gerações. Né? Isso é tão sabido, né? Porque essa segunda geração, terceira geração, assimila os mesmos hábitos alimentares que as americanas. Quer dizer, o câncer é mais ambiental do que genético. Isso, mais uma vez, nos mostra que o câncer é mais ambiental. 95% ambiental e 5% genético. As mulheres asiáticas comem mais de 100 miligramas diários de fitoestrógenos. Americanas comem menos de 5 miligramas. Na mulher asiática é o feijão de soja, coalhado, sementes de linhaça e de gergelim, que provê o fitoestrógeno. Ó, semente de linhaça também tem fitoestrógeno. Semente de gergelim também tem fitoestrógeno. O teor de fitoestrógeno nas asiáticas é muito mais elevado no sangue e na urina em relação às americanas. Quando as mulheres asiáticas têm câncer de mama, raramente é invasivo e geralmente tem prognóstico melhor. O consumo diário de queijo de soja, tofu, diário, né, pessoal? Olha, diário. Sementes de linhaça, triturada ou não triturada? Triturada, senão sai nas fezes, né? Trituradas. Diminui o risco de câncer de mama e de próstata, devendo ser utilizadas para a prevenção da população, bem como no tratamento de portadores da... Legal. Câncer de próstata. O leite da vaca, o leite de vaca ativa o emitor e promove o crescimento e proliferação celular e supressão da autofagia. O persistente consumo do leite que é rico em caseína, aumenta a concentração de aminoácidos de cadeia ramificada, os BCAAs que os meninos incautos das nossas academias tomam, BCAAs, né? Puxa vida, vai envelhecer mais rápido, vai ter diabetes, vai ter câncer, vai ter Parkinson, vai ter Alzheimer. Puxa, coitados, ninguém fala isso para eles, né? Acho que não fala, viu? Será que fala? Ainda mais espinha nas costas. Porque, olha, você lê trabalhos de atletas, o que dá músculo é o treino adequado. Não é ingestão de coisas maravilhosas, é um treino adequado. E a idade? Treinar adequadamente faz músculo. Você encorpa com a idade, é igual o boi. O
Boi de 7, 8 anos que é grande o boi carreiro. Tá certo, tá É, certo, o tá certo, cachorro velho tá bom. encorpa, o homem velho Tá não bom. pode fora, encorpa velho. Olha só, a caseína, ela aumenta a insulinemia, que é proliferativa, e aumenta o IGF-1 hepático, pós-prandial, que é proliferativo. A whey proteína, que já acabei de falar, né? Que piora mais ainda a insulinemia. Acresce que o leite de vaca, que é uma vaca no puerpério, é rico em hormônio sexual, estrógeno, que é proliferativo. Já falamos nisso, né? Mas olha, esse Kim aqui, esse chinês, analisou 47 pesquisas que associavam o leite e derivados com câncer de próstata. Na meta-análise, concluiu que os homens que ingeriam maior quantidade de leite e laticínios apresentavam 68% maior incidência de câncer de próstata em relação aos que não consumiam. Aqui também é a mesma coisa. Na China, 71% das calorias ingeridas são provenientes de cereais, tipo produtos de soja, legumes, verduras, frutas. E 15% das calorias são provenientes de produtos animais. Será que na China é assim mesmo? Nos Estados Unidos, 30% das calorias ingeridas são de alimentos vegetais e 62% são de alimentos animais, principalmente lácteos e carnes. Na China, 1,7 casos de câncer de próstata por 100 mil habitantes. Nos Estados Unidos, 104 casos de câncer de próstata por 100 mil habitantes. Olha que coisa. Câncer de pulmão. Câncer de pulmão. Revisão sistemática. Em meta-análise, 32 estudos, 12 de corte, 10 case control. Relação entre ingestão de laticínios e o risco de câncer de pulmão. O que aconteceu, pessoal? O grupo que ingeriu mais laticínios houve maior número de casos de câncer de pulmão. Né? E o risco foi grande. Então, o estudo indicou que a ingestão de derivados do leite ou cálcio não se associam estatisticamente com o risco de câncer pulmonar. Mas muitos outros trabalhos, esse trabalho não mostrou, mas muitos outros trabalhos mostram que os laticínios, principalmente o leite, queijo branco, aumentam o risco de câncer de pulmão. Esse não mostrou. Esse outro aqui, olha, 10 estudos case control, 4.391 câncer de pulmão. Muitas pessoas envolvidas. O consumo de um ou mais copos de cerveja, me desculpe, pessoal, associou-se com o aumento do risco de câncer de pulmão. Olha que chato, né? Ó, 23%, aumentou em 23%. No homem e na mulher também. Mas somente se foi significante para os homens. Puxa vida, a mulher pode tomar cerveja. Nós não podemos. Vocês ganharam de novo, viu? Ocorreu diminuição do risco com o consumo de menos que uma taça por dia de vinho. Quem bebia uma ou mais taças de vinho, o risco não se alterou. Mas quem bebia quase uma taça por dia, o risco diminuiu de vinho, estou falando agora. Esse é bom para nós. Ó, o consumo de uma dose ou mais ao dia de destilados associou-se com o aumento do risco nos homens. Não houve associação de destilados com o risco nas mulheres. Então, mulheres, vocês poderiam tomar destilados, que não ia aumentar o risco. Para nós, ia aumentar o risco. Isso é qualquer tipo de... O álcool, pessoal, na verdade, o excesso de álcool, no metabolismo do álcool, ele vira aldeído, né? Ele vira aldeído. E o aldeído é um oxidante potente. Então, se você tomar todo dia carga maior do que a possível de metabolização hepática, o aldeído formado pelo álcool, né, é oxidante. Então, oxidação diária e contínua lesa tecido. É a mesma coisa que estiver tomando oxidante por via oral continuamente, né? Então, tome menos ou então tome fim de semana, menos, né? Uma dose menor. Então, olha, pessoal,
Eu pensei que não era assim, eu me enganei aqui, olha. O consumo de uma dose ou mais ao dia de destilados associou-se com o aumento do risco nos homens, de 33%, tá? Eu me enganei aqui quando estava falando. Aumenta o risco nos homens. Nas mulheres, não houve associação, né? Não é por isso que vocês vão abusar. Não houve interferência no risco, o país, o desenho do estudo, o tipo histológico do câncer e fatores de ajuste. Quer dizer, pessoal, o álcool em excesso faz mal. E nós sabemos, bioquimicamente, que ele se transforma em aldeído, e aldeído é oxidante. E oxidante tomado todo dia provoca câncer, provoca lesão. Isso aí não é o destilado, ele não faz nada, é a metabolização dele que faz. Tá certo? Agora eu gostei, né? Agora você gostou, né? Então não é o álcool que faz mal, não é a pinga gostosa, deliciosa de Minas Gerais que faz mal. É quando ela é metabolizada, aí ela vira aldeído, e o aldeído é que faz mal. Oxa vida, que coisa. Câncer de cabeça e pescoço. Ó, no norte e parte central da Itália, entre 92 e 97, estudou-se 512 homens e 86 mulheres com câncer da cavidade oral e faringe. Grupo controle, 1.008 homens, 480 mulheres, sem neoplasia. O risco deste câncer caiu pela metade, comparando o quintil alto com o quintil baixo, com os seguintes alimentos: café, chá, pão branco. Lembrar que o pão da Itália só tem um glúten. Olha, o pão da Itália só tem um glúten. O pão da Itália não faz mal nenhum para ninguém. Frango, peixe, vegetais crus e cozidos, frutas cítricas e óleo de oliva. Agora, o risco aumentou com o consumo de carne processada, bolo, doces, manteiga de novo, viu? Eu vou ler de novo esse trabalho. Eu quero ver se ele colocou esse subgrupo da manteiga separado do doces e bolos. Lembremos que o pão branco na Itália... eu escrevi aqui, olha... O pão branco da Itália é feito com farinha proveniente de trigo não transgênico e apenas uma gliadina. O mesmo de 2.000 anos atrás. Tá? Eu escrevi aqui, eu pensei que... Quem bebia uma ou mais taças de vinho ao dia, o risco não se alterou lá na Itália. Ambiente frio. Uma ou mais taças de vinho ao dia na Itália, com vinho de excelente qualidade, não aumentou o risco de câncer. Pelo contrário, diminuiu aqui, ó. Diminuiu o risco. Diminuiu o risco aqui, deu 12% de diminuição. Levemente significante, vai. 18. Não, 18, peraí, 78, 88, 90, 22. Qual a ligação do ambiente frio com o vinho? Porque você metaboliza mais fácil no frio não vai fazer muito mal o vinho. Ele esquenta o organismo, você transpira, é melhor, É diferente de tomar vinho no calor e vinho no frio. Eu falo com você depois melhor sobre isso. Olha, pessoal, carcinoma epidermoide do esôfago, o perigo é das frituras e das bebidas quentes. Ó, fritura e bebida quente. Aí entra o tererê e o chá. Entra tudo. Por melhor que seja a bebida, café quente. Café é bom, café quente é ruim. O chá verde é excelente, café quente demais é ruim. E aí vai. Aqui nós vamos falar que nós já passamos por isso, do amido do milho, eu falei que está contaminado. Câncer gástrico. Olha, meta-análise, 1980 a 2013. 39 estudos. Comparou nível mais alto de laticínios com nível mais baixo. O que você acha que concluíram? O consumo de leite e derivados apresentou aumento não significante para o risco de câncer gástrico. Leite, manteiga e margarina deram os mesmos resultados, mas para o iogurte foi diferente. A ingestão de iogurte diminuiu o risco de câncer gástrico. Que maravilha, né? Que maravilha! Mas só ele fala isso, viu, pessoal? Só esse fala isso. Se você lê uma coisa dessa, você fala, eu vou tomar leite, manteiga, margarina, eu quero margarina. Mas só ele que fala isso. Só ele que fala isso. Ele foi comprado, esse indivíduo aí. Ele foi comprado, não é possível.
Todos os outros trabalhos mostram o inverso. Então tomem cuidado com o que vocês leem. Tomem cuidado. Legume em conserva, picles. Picles é tão gostoso, né? Mas aumenta o risco, enquanto os legumes frescos diminuem o risco de vários tipos de câncer, né? Verduras e alimentos de soja foram associados com diminuição de risco de câncer de estômago. A ingestão de ginseng diminuiu o risco de câncer gástrico. Todos os trabalhos que consultamos concordam que as frituras aumentam o risco dos mais variados tipos de câncer. Então não vamos fritar o alimento, né? É isso que mostra aqui. Câncer coloretal. Nós já falamos muito sobre o câncer coloretal, né? Dos perigos da carne, principalmente da carne processada, do leite e derivados, da diminuição de magnésio, da diminuição de potássio, do excesso de sal. Agora, esse daqui, que fala sobre as gorduras, aquela esfingomielina, que é uma coisa controversa. Ó, estudo envolvendo 890 pacientes com câncer coloretal. 890, câncer coloretal. E 890, sem câncer. Então, foi um caso controle, case control pareado, né? Pareado 1 a 1, ó. Mesmo sexo, mesma idade e mesmo monte de coisas, tá? A ingestão de fosfatidilcolina, glicerofosfocolina, esfingomielina diminuiu o risco de câncer de cólon e retal no homem e na mulher. E as principais fontes de derivados da colina, que são esses daqui, a esfingomielina principalmente, são os ovos, o germe de trigo e a soja, tá certo? No trabalho aqui, também foi o bacon e a carne de porco. Não é por isso que vamos indicar carne de porco ou bacon, que sabidamente são carcinogênicos ou até carcinocinéticos, né? E carcinogênicos também. Então vamos ficar o que é de bom aí nesse trabalho. Só faltou a manteiga, né? Ele esqueceu de colocar manteiga, e que pena, né? Que a manteiga é o alimento mais rico em esfingomielina. E bacon é muito bom, né? Ó, olha isso aqui de álcool também. Foram incluídos 12 case control em 9 estudos de corte e concluídos que os bebedores de cerveja, comparado com os abstêmios e todo tipo de álcool, apresentam maior risco de câncer coloretal, hein? Maior robustez foi para o câncer de reto do que o colo. Aqueles que ingerem 2 copos ou mais de cerveja, o risco aumenta drasticamente, ó, 37%. Os que bebem moderadamente, não ocorre aumento do risco. Olha, 2 copos ou mais de cerveja ao dia aumenta em 37% o câncer retal. Pessoal, câncer retal, os oncologistas aí arrancam o câncer e colocam uma bolsa de colostomia, tá? A análise de dose e resposta demonstrou que o aumento de 1 copo ao dia de cerveja aumenta o risco de câncer coloretal, principalmente o retal, em 13%, podendo chegar até 21%. Então, maneirar com a cerveja, né? Câncer de pâncreas. O que você falou? Fala de novo. Um copo e meio. Aí fica, o copo e meio fica... 1 copo e meio. Tá bom, tá bom. Pessoal, eu não vou ler tudo isso não, tá? Vocês vão ler depois. Carcinoma de tiroide é iodo. E tiroide é iodo. Tenha iodo, você vai ter menos câncer de tiroide. Linfomas e leucemias linfóides. Aí o perigo... Ah, não. Vou falar primeiro desse trabalho de um sul-americano. Comedor de churrasco. Olha, 697 casos de neoplasias linfóides. 3.606 controles sem neoplasia. Ó, Instituto do Câncer do Uruguai. É o INCA do Uruguai. Ajustou-se os participantes do estudo para sexo, idade, residência, moradia rural ou urbana, índice de massa corporal, educação, fumo, maços por ano, ingestão de hortaliças e frutas, consumo de álcool e mate e ingestão calórica total. Quer dizer, ele fez um trabalho muito bem feito. Muito bem feito. E os resultados foram apresentados comparando o primeiro com o terceiro tercio.
constatou-se, olha que coisa bonita, bom para nós que gostamos de churrasco, constatou que a carne vermelha, ou a carne total, ou a carne salgada, aumentam 2 vezes o risco de linfoma. E o leite aumenta 4 vezes o risco de linfoma e leucemias linfóides. Interessante, que aí ele fez um subgrupo. Esse De Stefani aqui é sagaz, ele é muito sagaz. Interessante foi que o churrasco, quer dizer, o subgrupo dessa carne aqui, churrasco, não aumentou o risco de câncer linfóide, tá? Por quê? Porque o churrasco que eles fazem lá, vai pingando, o fogo está lá embaixo, a carne está aqui. Fica uma distância grande da... E fica uma distância grande, então Quase a carne, né? fica a carne aqui. Eles comem a carne rare, ou medium rare, quer dizer, mal passada, sem chegar no ponto, e a gordura toda vai caindo embora. A gordura saturada da carne cai, né? Então, ele não conseguiu mostrar, fazendo um trabalho muito bonito, tirando todas essas variáveis, que o churrasco feito dessa maneira não aumenta o risco de linfoma, nem leucemia linfóide. Isso é muito importante para a gente, né? O jeito é o modo de cozinhar. É o modo de cozinhar. O vinho reduziu a 1/3 o risco de câncer e a cerveja triplicou o risco. E os destilados, a nossa pinguinha, não influenciou no resultado. Vinho e cachaça. O total ingerido em frutas reduziu o risco a 1/4. Em fruta. O vegetal não provocou nada. Eu não sei que vegetal que tem lá no Uruguai. Porque vegetal reduz, né, pessoal? Vegetal tem tudo para reduzir. Lá ele não conseguiu mostrar. Então não sei como que é o vegetal lá. Isso não vai mudar em nada o que nós sabemos de vegetais. Olha, tem muitos. Ah, que pena que você vai embora. Agora que eu ia falar dos casos clínicos. Depois você lê no CD. Você lê no CD. Pessoal, olha esse trabalho que bonito. Redução de náuseas e vômitos com dieta na quimioterapia com cisplatina. A gente fez um estudo piloto com 19 pacientes com os mais variados tipos de câncer recebendo cisplatina. Um grupo comia o que queria. O outro grupo fazia 3 refeições ao dia, constituída por cottage, queijo cottage, é rico em enxofre, né? Suco de maçã, sorvete de baunilha, frutas e vegetais. Esse grupo que fez essas 3 refeições, comendo queijo cottage, suco de maçã, sorvete de baunilha, frutas e vegetais, à vontade, né? Apresentaram menos náusea, menos vômitos, ingeriram maior quantidade de comida e foram maiores os scores de bem-estar em relação àqueles que comiam o que queriam, né? Olha que coisa simples, né? Fazer um paciente com quimioterapia, olha, faça 3 refeições ao dia, coma queijo cottage. Queijo cottage, até a doutora Budwig dava para pacientes com câncer, né? É o menos prejudicial, né? Queijo cottage, né? Eu não coloquei queijo cottage em meta-análise, eu vou colocar. Se tem algum estudo de queijo cottage em meta-análise. Mas esse queijo cottage aqui, ele é rico em enxofre, sabe? Ele é muito rico em enxofre. E tem esse queijo cottage, tem que ser baixo em gordura. Tem baixo porque tem a gordura. Você tira a gordura saturada. Então é o queijo cottage de baixo é o light, e é rico em enxofre. Rico em enxofre é muito importante. Suco de maçã, sorvete de baunilha, olha, sorvete de baunilha. Frutas e vegetais. Conclusão. A maioria dos alimentos disponíveis na natureza possuem substâncias que ajudam o homem a permanecer no planeta, sobrevivendo, vivendo e desfrutando do convívio social. O problema é o próprio homem que estraga os alimentos, maltrata o solo, usa pesticida e não sabe cozinhar. Então, da natureza é repleta de coisas boas. Nós estragamos a terra, cozinhamos errado, né? Tomamos leite depois de adulto, comemos excesso de carne, bebida em excesso, etc. Modificamos geneticamente o alimento.
Aí pega o trigo integral e transforma em farinha de trigo branco. Então, o problema é nosso. Eu tenho, olha, umas 200 referências bibliográficas sobre esse assunto, tá? Do CD de vocês. Tem quase 200, acho 196, 198 referências sobre isso que eu acabei de falar.